Tem uma coisa que a gente não pode deixar passar, né? É a palavra de Deus. Porque a gente só aprende, só melhora quando a gente consulta a palavra da verdade. E a palavra diz assim em 1 Coríntios 6: Paulo censura o litígio entre irmãos, ou seja, contendas entre irmãos, desavença, retaliações, brigas, né? A gente fala muito os barraqueiros. Tem muita coisa aí que foge da palavra, foge totalmente da palavra. E o Senhor, ele busca que a gente venha viver em união. E aí ficou a palavra para nos ensinar a maneira certa de viver. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante aos santos? Então é necessário que antes se reúnam os irmãos e que se coloque o problema, a situação, para que seja resolvido. No caso dessa menina aí traída, que ela foi diretamente ao púlpito pedindo ela uma oportunidade e armou toda aquela situação. Como mulher traída e tendo as redes sociais em pauta, fama, a viralização, sucesso, grana, tudo em jogo. Traída por pastor, mostra o resultado da sua mudança de visual. Após o escândalo que deixou a igreja de queixo caído, Ariane Medeiros está vivendo a sua melhor fase. Depois de expor a traição do marido pastor em pleno culto, ela resolveu dar a volta por cima com direito a um visual completamente repaginado. Muitos aplaudiram e achou que era a maneira certa de ser resolvida a situação. Só que a palavra de Deus diz que primeiro você tem que estar entre os santos. E essa menina já fazia um tempo, ou eu não entendi, mas ela não era cristã, ela não se fazia parte da igreja, da congregação. E a igreja, você pretende continuar na igreja, enfim, não nessa, né, provavelmente, mas em outras, seguindo, enfim, a sua religião? Olha, eu não frequentava a igreja, mas eu tenho uma fé inabalável e a minha fé vai continuar a mesma, até porque Deus não tem culpa dos erros dos homens. Eu não entendo como um pastor, ele era casado com uma pessoa que não ia à igreja, que não congregava, que não era do mesmo espírito que ele. Assim é que eu compreendo que logo após ela não parecia uma mulher traída, ela parecia uma pessoa que estava em busca de reconhecimento, né? E assim, uma mulher de Deus, ela jamais vai usar uma roupa acima do joelho. Com cabelos mais longos, tonalidade moderna e um look cheio de atitude, Ariane mostrou que não está para brincadeira. Eu vi, geralmente as pessoas adoram, né? Vendo o mar, pegando fogo para comer peixe frito. E aí, a nossa espiritualidade fala mais alto. Quando a gente olha aqui o chamado cristão, a gente não quer que faça com o outro o que a gente não quer que faça com a gente. Mas as pessoas estão aí, né? Nessa parte de sempre estar falando, colocando situações, e eu quero expressar através da igreja, né, que a gente tem que ter o maior respeito, que se perder o respeito com a igreja, com a palavra de Deus, é escárnio. Então a gente não vai fazer mais sentido estar aqui. E quem congrega sabe que as reuniões, existe um dia onde igreja menor, né? Essas menores, tem umas igrejinhas que a gente fala que é de fundo de quintal, mas que o Espírito Santo age de forma tremenda, que tem um temor, que tem uma organização, né? Que segue a palavra em pauta, assim. E eu não compreendo como chega às demais, né? Porque tem o crescimento das outras e a gente não vê esse lado tradicional bíblico sendo vivido nos dias de hoje. E eu queria dizer que o que aconteceu, o que está ocorrendo aí nas redes sociais a respeito da traição do pastor, que as igrejas maiores, né, se guardem, se purifique, né, se posicione. Porque quando acontece com as pequenininhas, Deus diz assim, se és fiel no pouco,
né? Te colocarei no muito. Então, quem está no muito, cuidado, porque diz assim também, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Né? Então, Deus está sinalizando. Com as redes sociais, você sabe, as coisas começam a ser febril. Quando um avião cai, todo dia cai, um atrás do outro. Não é assim? Então, é preciso que a gente pare, ouça a palavra do Senhor, a voz do Senhor, entre pela porta. Porque as situações como essa, Deus diz que nós vamos julgar até os anjos. Nós somos os santos. E antes que qualquer coisa aconteça, se reúnam. Entrem em acerto, em conserto, entre si, entre em juízo, antes de levar para que o outro, o ímpio, venha julgar as nossas causas. O que está ocorrendo é que não se sabe muito bem como um pastor se relacionava com uma pessoa, né, como esposa, tendo filhos, mantinha esse casamento com uma pessoa descrente, que não congregava, que não buscava a mesma fé. Não dou aqui nenhuma mercê à situação da traição, porque já tem uma gravidade onde ele não tem força em levar a mulher e os filhos a estar congregando junto com ele. Então, isso se dá uma brecha para que Satanás entre e faça o que está fazendo. A respeito do retorno das redes sociais, era bem o que parecia que tudo preparado dentro do coração, dos pensamentos, dos desejos, da vontade, da fama, do sucesso, de ser reconhecida, foi o que bem me pareceu a tudo isso. Então, assim, as pessoas por nada estão buscando ou derruba, ou destrói, ou matam, que acaba sendo o papel de Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. E quando é que vamos acabar com essa sentença do inimigo sobre as nossas vidas? Quando todos se voltarem à palavra e o temor da palavra de Deus, né? Senão, vai permanecer Satanás, né, chicoteando, abusando, fazendo de escravo aqueles que poderiam estar glorificando o nome de Deus. É triste a gente ver a igreja sendo escarnecida, porque até então, assim, a palavra ensina como se deve se vestir uma mulher casada, uma mulher de respeito, uma mulher que é senhora, uma mulher que, né, que faz parte do corpo de Cristo. Ouvir de pessoas de fora, para mim não faz diferença alguma, mas o triste mesmo é a gente ouvir de pessoas de dentro, sendo que a gente está certa, passar por tudo que passou, perder uma vida inteira praticamente, vivendo para a pessoa, para ouvir de pessoas de dentro que a gente está errado, sendo que todo mundo, o Brasil inteiro está vendo a realidade. Enquanto isso, segue pleníssima, curtindo sua nova fase e mostrando que o troco veio em forma de autoestima e sucesso.